Avisos de julho. Dedo, Departamento Doutrinário. Estudar para compreender, compreender para amar. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. O SEM oferece vários cursos doutrinários. Os cursos estão sendo realizados no modelo online. Verifique os cursos oferecidos no nosso jornal O Ceareiro de Miguel. Informações pelo WhatsApp com Nilza. Telefone 987861201. DEF, Departamento de Evangelização da Família. Evangelização espírita da criança, do jovem e da família. Todo sábado às 15 horas. Todas as atividades estão sendo realizadas virtualmente. Evangelização de bebês, de 0 a 3 anos. Escolinha de Evangelização Vicente de Paulo, de 3 a 12 anos. Mocidade Espírita Pedro de Alcântara, de 13 a 21 anos. E Setor da Família, aberta a todos que queiram participar. Informações pelo WhatsApp com Miriam. Telefone 997969017. DEA, Departamento Assistencial. Mãos que doam amor nunca ficam vazias.
recebimento de doações no SEM, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h30 às 12h e de 13 às 16h30. Necessitamos de sua colaboração doando os seguintes itens que compõem nossas cestas básicas: açúcar, arroz, café, farinha de mandioca, feijão, fubá, leite em pó, macarrão, molho de tomate, óleo, sal, creme dental, sabão em pedra e sabonete. Caso prefira contribuir financeiramente para a aquisição dos itens das cestas, bem como do pagamento das mensalidades ou de doações, sua contribuição pode ser realizada através de transferências, depósitos ou Pix diretamente na conta corrente do SEM. Anote aí: Pix CNPJ 42 482 901/0001-07. Depósito em conta corrente, Centro Espírita Miguel, mesmo CNPJ, Banco do Brasil 001, Agência 1524-5, Conta corrente 130025-3. É importante que as operações sejam informadas por e-mail semtesouraria@gmail.com ou pelo WhatsApp, número 991586760. Campanha dos chinelos. Um chinelo tipo Havaiana unissex, de número 18 até 44. Andar descalço é bom, mas só se for por opção. Doação de livros infantis. Os livros serão destinados às crianças assistidas do SEM. Precisando conversar? Agende o seu atendimento fraterno pelo WhatsApp 21 95904 9094 ou pelo e-mail sem.atendimentofraterno@gmail.com ou ligue para 21 97506 2671 às terças-feiras de 9 às 11 horas. Você não está sozinho. Campanha de irradiação pela paz. CERJ, 15º CEU, toda terça-feira às 9 horas. Canal YouTube do 15º CEU CERJ Oficial. Estamos retornando ao presencial de forma gradual. Por enquanto, somente a reunião pública de quinta-feira voltou ao modo presencial. As demais reuniões continuarão online pelo canal do YouTube. Protocolo: uso obrigatório de máscara, comprovante de vacinação, distanciamento e uso de álcool gel. Acompanhe nossas reuniões pelo canal do YouTube, Centro Espírita Miguel. Reuniões públicas: domingo, 9 horas e sexta-feira, 20 horas. Fluidoterapia: terça-feira, 19h30 e quarta-feira, 9 horas. Prece da Saudade, quinta-feira, às 19h30. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a Casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.
Olá, do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 43, Linguagem. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Paulo, Tito 2:8. Através da linguagem, o homem ajuda-se ou se desajuda. Ainda mesmo que o nosso íntimo permaneça nevoado de problemas, não é aconselhável que a nossa palavra se faça turva ou desequilibrada para os outros. Cada qual tem o seu enigma, a sua necessidade e a sua dor, e não é justo aumentar as aflições do vizinho com a carga de nossas inquietações. A exteriorização da queixa desencoraja, o verbo da aspereza vergasta, a observação do maldizente confunde. Pela nossa manifestação mal conduzida para com os erros dos outros, afastamos a verdade de nós. Pela nossa expressão verbalista menos enobrecida, repelimos a bênção do amor que nos encheria do contentamento de viver. Tenhamos a precisa coragem de eliminar por nós mesmos os raios de nossos sentimentos e desejos descontrolados. A palavra é canal do eu. Pela válvula da língua, nossas paixões explodem ou nossas virtudes se estendem. Cada vez que arrojamos para fora de nós o vocabulário que nos é próprio, emitimos forças que destroem ou edificam, que solapam ou restauram, que ferem ou balsamizam. Linguagem, a nosso entender, se constitui de 3 elementos essenciais: expressão, maneira e voz. Se não aclararmos a frase, se não apurarmos o modo e se não educamos a voz, de acordo com as situações, somos suscetíveis de perder as nossas melhores oportunidades de melhoria, entendimento e elevação. Paulo de Tarso fornece a receita adequada aos aprendizes do Evangelho. Nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, afugentando a confiança, nem áspera ou contundente, quebrando a simpatia, mas sim linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Graças a Deus, unindo os nossos pensamentos, trazendo Jesus para bem pertinho de nós, para te agradecer, Divino Mestre, por mais essa oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, para aprender um pouquinho mais das leis de Deus através do Teu Evangelho e através desta doutrina que tanto nos esclarece e nos liberta. Queremos também agradecer aos mentores espirituais da Casa de Miguel, do Centro Espírita Miguel, aos mentores espirituais desta reunião, aos nossos mentores espirituais, por tanto que eles nos ajudam, colaborando com o nosso progresso, colaborando com a nossa melhora física e espiritual. Muito obrigado, queridos amigos. Fiquem conosco no decorrer de todo esse estudo. E que a paz de Jesus envolva a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
Olá, boa noite, companheiros queridos, amigos, visitantes do nosso canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Maria Marcília, sou uma trabalhadora dessa casa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os aflitos, no item 3, Justiça das Aflições. Bem, Kardec inicia o capítulo 5, que é o maior capítulo, do Evangelho segundo o Espiritismo, por sinal, e ele faz uma citação, ele retira alguns trechos do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças. São 8 bem-aventuranças, mas ele aqui cita o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são famintos e sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque é deles o reino dos céus. O Sermão da Montanha está anotado na íntegra lá em Mateus, capítulo 5. Então, ele começa citando esse pequeno trecho das bem-aventuranças, mas ele intitula como bem-aventurados os aflitos. E para a gente começar a conversar, o que seria esse bem-aventurados? Nós já sabemos que bem-aventurados é como se fossem felizes, Mas que felicidade é essa? Que felicidade é essa a que Jesus se refere? Seria, porque quando a gente fala em felicidade, a gente imagina um emprego bom, estável, com um bom salário, uma boa casa, bom carro, boa situação, todo mundo bem, e a gente associa muito isso à felicidade. Estaria Jesus falando dessa felicidade, de prosperidade material? Não, Tem uma frase do Mahatma Gandhi que ele fala que não há caminho para a paz, porque a paz é o caminho. Interessante isso, A gente pode substituir. Não há caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Por quê? A felicidade não é uma coisa que está lá na frente, que a gente só vai atingir depois de um certo grau de evolução. Porque se assim fosse, todas as pessoas que ainda não conseguiram atingir essa evolução, esse estágio, seriam infelizes e estariam em aflição, Isso não combina muito com a bondade, com a justiça, com a benevolência divina, A felicidade é, como diz o Haroldo Dutra, é um ajuste que a gente faz entre o nosso modo de agir e aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acredita. Se você está agindo de acordo com o que a sua consciência manda, essa é uma felicidade. Veja, são pequenos pontos de felicidade. E se você tiver com a sua consciência dentro daquilo que Jesus deixou para a gente, como sendo Ele o caminho, a verdade e a vida, a sua felicidade vai estar maior ainda. Não é verdade? Então, quando Kardec diz bem-aventurados, felizes, os aflitos, vamos entender também quem seriam esses aflitos. Quem são esses aflitos?
Aí a gente vai responder, somos todos nós, né? Porque todos nós passamos por uma determinada aflição. Por isso mesmo estamos aqui encarnados nesse planeta de provas e expiações. Mas está todo mundo passando pelo mesmo tipo de aflição? Qual o gênero dessas aflições? A gente tem um texto lá no Reformador de 1952, intitulado Não Te Aflijas, de Emmanuel. E ele diz o seguinte, que quando Jesus proclamou as bem-aventuranças aos aflitos, ele não estava se dirigindo àqueles espíritos insubordinados, impacientes, desesperados, revoltados, indisciplinados. Ele estava se referindo aos espíritos que sofrem, que passam por aflições, mas que estão no esforço da prática do bem. Aqueles que recebem uma ofensa e se esforçam para não revidar, né? Para não revidar essa ofensa, não devolver o mal com o mal. Aqueles que estão se esforçando na prática da caridade, através da paciência, da compreensão do próximo, da indulgência. Aqueles que se esforçam para amar ao próximo. E aí, o próximo entra todo mundo, né? Entra aquele amar vossos inimigos, como Cristo deixou. E por isso são criticados, são mal compreendidos. Ele se dirigiu também àqueles que passam por aflições, que são verdadeiras provações, são provas muito difíceis dessa vida, mas que eles as suportam com resignação, com confiança, com fé. São esses aflitos que Jesus se dirigiu e disse que eles seriam bem-aventurados. Então, no item 3, Justiça das Aflições, por isso Kardec começa falando. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem acontecer na vida futura. Sem essa certeza do porvir, ou seja, que existe vida após a morte, essas máximas, esse ensinamento seria um contrassenso. Porque como é que o Cristo ia prometer uma bem-aventurança, uma felicidade ainda aqui na Terra, para aqueles que aqui na Terra passam por essas provações e precisam passar? Não é verdade? Mas Kardec, olha que interessante Kardec diz aqui, que mesmo com essa certeza, que certeza? De que existe vida futura, de que existe vida após a vida, né? Melhor falar assim. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Quer dizer, não basta só a gente saber que existe vida futura para eu conseguir compreender por que eu estou passando por tantas vicissitudes. E ele continua. Pergunta-se então, por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Por que uns nada conseguem, enquanto para outros tudo parece sorrir? Homens virtuosos sofrem, enquanto os maus prosperam. Quantas desigualdades, né? E essas desigualdades não combinam com a justiça de Deus. Não, a explicação para entender perfeitamente essas aflições, né, reside na compreensão da reencarnação. Vejam que Kardec está
direcionando o entendimento da causa das aflições, das vicissitudes, dos sofrimentos, para a realidade, para esse conceito que é a reencarnação, né? Porque a pessoa que desconhece a reencarnação, ela não consegue entender a causa dos sofrimentos, né? E nós vamos ver na próxima semana, com outro companheiro, né, a justiça das aflições, as causas atuais da justiça das aflições, porque muitas das aflições que passamos têm suas causas nesta vida mesmo, né? São decorrentes das nossas escolhas, né? Dos caminhos que entramos, das coisas que fazemos. Então, nós acabamos causando esses problemas para nós mesmos. Mas muitas dessas aflições não têm explicação nesta vida. Então, como Kardec diz, mesmo tendo a certeza da vida futura, sem a realidade da reencarnação, ficaria difícil, impossível, é difícil entender a misericórdia divina. Como ele mesmo também diz aqui, as vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E como Deus é justo, essa causa deve ser justa. Quer dizer, eu estou passando por uma provação, eu estou passando por um sofrimento. Se não fui eu que causei isso nesta vida, existe uma outra causa. E se eu confio e tenho certeza de que Deus é soberanamente bom e justo, eu preciso ter a certeza também de que essa causa é justa. Porque Deus não erra, não é? Deus não age com capricho ou com parcialidade, permitindo que uns nasçam na riqueza, outros na pobreza, uns com saúde, outros sem saúde, que uns sofram enquanto outros prosperam. Deus, que é Pai, ele não permitiria isso. E ele encerra o item 3 falando assim: eis do que cada um deve bem se compenetrar. Deus esclareceu os homens sobre essa causa pelos ensinamentos de Jesus. Porque Jesus nos trouxe a realidade da vida futura, né? E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, revela inteiramente pelo Espiritismo, ou seja, pela voz dos Espíritos. Então, foi através do Consolador prometido pelo próprio Jesus, que viria nos ensinar e nos explicar todas as coisas, que a doutrina espírita, o Paráclito, né, prometido através da voz dos espíritos superiores, vieram até nós e nos trouxeram a realidade espiritual, né? Toda a possibilidade de comunicação com o plano espiritual. Vieram nos explicar o que é a reencarnação, como se dá, como é o processo reencarnatório, como o espírito se liga ao corpo, como é o planejamento reencarnatório, como é a morte física, como é o desenlace, como estamos amparados após a morte, como é a vida, como há abundância de vida no plano espiritual, onde é a nossa verdadeira vida. Olha quantas coisas o Espiritismo veio nos esclarecer. Tem um texto no Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico, né, pelo Espírito Emmanuel, que tem o título Aflições. E Emmanuel, ele fala: vocês acham que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens?
Quer dizer, ele está dizendo, vocês acham que Jesus mora num lugar tão longe, mas tão longe, que o nosso pensamento não chega até eles? Então, antes que nós mesmos conheçamos os nossos males, Jesus já os conhece, diz Emmanuel. E ele continua: não duvidemos que nas aflições devemos tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir adiante, com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Quer dizer, nos momentos aflitivos, a gente deve buscar a companhia de Jesus. Será que é fácil buscar a companhia de Jesus? E nas nossas ações, a gente pensar o tempo todo assim, Jesus está do meu lado, né? O que eu devo fazer? Jesus está comigo. E aí sim, com a sua serenidade e o seu bom ânimo, seguir adiante nesses momentos aflitivos. Com certeza, na esfera em que o nosso irmão maior, Jesus, o governador do nosso orbe, se encontra, ele recebe todas as nossas súplicas, todos os nossos pedidos. Então, que possamos tomar essa companhia de Jesus para o nosso lado, né? Nos esforçarmos para estarmos todos na companhia do nosso Mestre e caminharmos com confiança de que Deus não erra. De que se eu passo por uma determinada aflição, que não fui eu que causei, que há uma explicação, que há uma causa em outra existência, tenhamos certeza de que essa causa é justa, é para o nosso bem e nos é necessária. Porque Deus não faria isso por capricho ou por parcialidade. É sempre para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. Até porque é durante as aflições que a gente reflete todos os atos da nossa vida. Se estamos agindo certo ou não, se podíamos ter feito melhor. Pensamos na família, nos amigos, em nós, pensamos em tudo, né, nos momentos de aflições. Então, que possamos aproveitar esses momentos que nos são muito úteis, sim, para o nosso aperfeiçoamento. E que sejamos bem-aventurados ainda aqui, encarnados, né? Na certeza de que estamos agindo de acordo com aquilo que acreditamos, com aquilo que já aprendemos, que já percebemos. Isso vai nos trazer paz. Então, meus irmãos, muita paz para todos nós. Fiquemos com Jesus. Um abraço. Obrigada. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus.
Obrigado, Senhor, por mais um banquete da noite de hoje. Por todo esse bálsamo, todas essas energias, todas essas bênçãos que aqui foram oferecidas nesses minutos que passaram tão rápidos, mas que foi de fundamental importância para todos nós, que teve o propósito de nos ajudar no refazimento do nosso corpo físico e espiritual. Muito obrigado. Que essas mesmas bênçãos, Senhor, se estenda a toda essa humanidade que tanto precisa de Ti. Que ela alcance a todos os orfanatos, a todos os asilos, a todos os manicômios e penitenciárias, também as casas de recuperação, Senhor. Que alcance a esses irmãos que estão nas ruas, mas que também alcance a esses irmãos que passam seus nomes agora em nossos pensamentos, assim como aqueles que temos seus nomes em nossos cadernos, em nossa listagem, para que todos, Senhor, sintam o Teu amor, a Tua presença, com o bem-estar que tanto buscamos. Muito obrigado por tudo, Senhor, por todas essas bênçãos, por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.